Vamos lá. Bom dia a todos. Aula de hoje, continuidade. Último assunto para nossa avaliação. Assunto simples, sem muita complicação. Tem algumas observações a fazer, são poucas, mas no geral ele é bem simples para o que a gente precisa. O que é continuidade? O que é uma função contínua? Quando é que eu digo que uma função é contínua? Conceito formal, primeiro, conceito formal. A gente vai dizer que uma função é contínua quando o limite da função, quando x tende ao ponto, é igual ao valor da função no ponto. Então, basicamente, a gente estava estudando limite, que é uma coisa, e lá na revisão nós estudamos o valor de uma função em um ponto. Agora, quando esses dois valores coincidem, a função ganha uma característica, ela se chama uma função contínua no ponto P. Continuidade é uma característica local. Repitam comigo. Continuidade é uma característica local. O que é que significa isso? A continuidade ela é verificada em ponto. Certo? Guardem isso. A continuidade ela é uma característica local. Eu vou ver naquele ponto se a função é contínua ou não. Com um pouquinho de cuidado, o que é que eu tenho que tomar de observações quando for verificar se a função é contínua ou não? Primeiro, você vai verificar se o valor da função aplicado ao ponto existe. Existe o valor da função naquele ponto? É a primeira coisa que você pode verificar. Além disso, você vai checar se existem os limites laterais e se eles são iguais. Porque se os limites laterais forem diferentes, nós vimos que a função não vai ter limite. A função só vai ter limite quando x tende a P, se os limites laterais existirem e forem iguais. Essa é a sua checagem. Eles sendo iguais, quer dizer que o limite da função existe quando x tende a P. F de P existindo, você finalmente vai checar se esse limite que você encontrou lá nos laterais vai ser igual ao F de P que você já verificou se existe. Então, o passo a passo seriam esses três aqui, certo? Para ninguém ficar perdido. Lista 1, questão 51, diz o seguinte: investigue a continuidade das funções abaixo nos seguintes pontos. Letra A, f de x igual a x menos módulo de x. Eu vou investigar a continuidade no ponto x igual a zero. Primeira coisa, existe o f de zero? Quanto é que vale o f de zero? Zero menos o módulo de zero, que é quanto? Zero. Existe. É dar zero. Já verifiquei aí. Agora eu vou verificar os limites laterais. Qual vai ser o limite de f de x quando x tende a zero? Pela esquerda e pela direita. Eu vou começar pela direita, que eu acho mais simples. Olha, quando x tende a zero, a minha função ela tem um módulo. Só que pela direita do zero, módulo de x, eu estou calculando um módulo de coisas positivas. Módulo de uma coisa positiva é ela mesma. Lembrem disso, ó. Módulo de x, você vai substituir, você vai resolver sempre em duas partes. Você vai verificar se é positivo, então vai ser o próprio x. Quando esse x for maior ou igual. A gente já falou sobre isso, não foi? Lá na revisão sobre módulo. Ou então você vai substituir o módulo de x por menos x, quando x for menor do que zero. Reparem que o limite quando x tende a zero pela direita, eu estou trabalhando com valores positivos, maiores do que zero, pela direita. Então, a gente vai substituir o módulo de x por x. Então, esse limite aqui vai ser o limite de x menos módulo de x, eu vou substituir por x, quando x tende a zero pela direita. Bem, não tem determinação, então eu vou fazer a substituição direta. Isso vai ser 0 menos 0, que é 0. Parece uma carinha assustada, né?
Além disso, eu tenho que calcular o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda vai ser o limite de x menos o módulo de x quando x tende a zero pela esquerda. Quem vai ser agora o módulo de x quando x tende a zero pela esquerda? Olha, módulo de x vai ser menos x quando x tende a zero pela esquerda, quando x for menor do que zero. Menor do que zero é o zero pela esquerda. Então, eu vou substituir o módulo de x por menos x. Cuidado! Tem um menos na expressão da função e eu substituo o módulo de x por menos x. Isso aqui vai ser o limite de x mais x quando x tende a zero pela esquerda. Não tem determinação, a gente vai agilizar e fazer a substituição direta. Quanto é que vai dar aqui? 0 mais 0 é 0. Terceiro e último passo é a checagem. Qual é a checagem? Você vai pegar os resultados que você obteve. Olha, eu vi quanto é que vale o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Eu vi quanto foi o limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Deu o mesmo resultado? Se der o mesmo resultado, esse valor é o limite de f de x quando x tende a zero. Que é o mesmo valor que a gente encontrou. Esse aqui? Esse aqui é o da fórmula. Olha a minha fórmula. É x menos módulo de x. Então, na própria fórmula já tem um sinal de menos. Na própria expressão da f. E o que a gente está fazendo é substituindo o módulo de x por menos x. Então, tem o menos que já tinha antes, e o módulo de x vai virar menos x. Cuidado, porque vai ficar os dois sinais aí para fazer o estudo. Não confundir. A gente calculou quanto é que vale o f de zero. Quanto foi que deu o f de zero? Zero. Os dois valores são iguais? São. O que é que a gente pode concluir? Que a função é contínua em x igual a zero. É contínua em x igual a zero. Tem alguma pergunta? Letra B. Valor de f de x quando x tende a 2. Essa é uma função definida por partes. Boa parte das brincadeiras boas envolvendo continuidade envolve ou função definida por partes ou funções modulares. Divertido mesmo é quando mistura os dois, né? Por partes e modular. Então, a diversão mesmo é com esses caras. O que é que acontece aqui com o f de 2? Repare, eu quero calcular, eu quero investigar quando x é igual a 2. Então, eu preciso saber logo de cara se existe o f de 2. Se existir, vamos calcular logo. Existe o f de 2? Sim ou não? Quanto é que vale o f de 2? Quando x é igual a 2, qual o valor do f de x? 3. Então, f de 2 vale 3. Letra B, agora a segunda parte. Eu quero calcular os limites laterais dessa função. Eu não vou me prender tanto ao limite lateral. Primeiro, porque aqui é só para x diferente de 2. Então, tanto faz a direita como a esquerda, a função vai ter o mesmo comportamento. Consegue entender a diferença desse item B para o item A? Volta aqui rapidinho para o item A. No item A, eu não tenho uma função definida por partes, mas eu tenho um módulo. No módulo, eu tenho comportamentos diferentes para x maior do que zero e x menor do que zero. Os laterais do zero têm comportamentos diferentes.
Então, eu sou forçado, eu sou obrigado, eu tenho que dar uma investigada nos limites laterais. Aqui, pelo que eu estou vendo, eu não tenho diferenciação entre esquerda e direita. Vai ser a mesma expressão. Então, tudo que eu for fazer para a função pela esquerda do 2 vai servir também para a direita. É uma das poucas situações que você pode calcular direto. Limite de f de x quando x tende a 2. Quem vai ser esse limite de f de x quando x tende a 2? Já que pela direita e pela esquerda vai ter o mesmo comportamento, isso aqui vai ser o limite de x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a 2. Calcular esse limite, a primeira coisa, o que é que você faz? Você vai lá no seu rascunho, substitui onde tem x, coloca o 2 para ver o que é que acontece, não foi isso? Dá para fazer de cabeça? Quanto é 2 ao cubo? 8. 8 menos 8? 0. 2 ao quadrado? 4 menos 4. Então, nós vamos ter em cima dando 0 e embaixo 0. 0 sobre 0, indeterminação matemática. Temos que vai virando a câmera para cá, senão o povo não vai. Essas são responsáveis aí, ó, senão o povo não vai pegar a solução. Vai trazendo para cá isso, vai centrando, vai centrando. Depois a gente dá uma salva de palmas aí pro cameraman, a gente bota subir nos créditos aí o pessoal da equipe que ajudou. Eu vou marcar com o pessoal, vou marcar com vocês também, pra gente tirar um dia para fazer uma live. Então, quem não vai ficar gravado, vai ficar em live. Quem estiver em casa vai ter que assistir ao vivo. Vai ficar alguém com o computador vendo os comentários. Eu sorteio. Agora tá gelando, agora eu tô sentindo que tá gelando. Olha aí, ó. Obrigado aí ao Xiaomi. Você ajeitado aí o ar-condicionado. Era Xiaomi mesmo? É Xiaomi mesmo? Xiaomi é desse. Xiaomi é fera. O que é que eu faço para resolver esse limite? Eu não sei não, ó. Ô, rapaz, 0 sobre 0. O que é que a gente tem que fazer? Diz de novo. Pega maior, se tiver maior potência. Como? Aquele negócio de pegar as maiores potências é só quando o limite vai para infinito. O limite aqui está indo para 2. Aqui é indeterminação. A gente faz o quê? Produtos notáveis, fatoração. Né? Como é que fica a fatoração desse? O de baixo eu acho que vocês se lembram. Quanto é que fica a fatoração desse de baixo? X menos 2 vezes x mais 2. Esse aqui vocês se lembram, eu vou botar na prova e vai todo mundo acertar. Mas esse de cima, quando eu botar na prova, vai muita gente errar, porque vocês não se lembram. Mas eu ensinei. Eu ensinei da fatoração cúbica. Olha aí, olha no caderno e vai falando. X menos 2. Que multiplica, vai. X ao quadrado. Mais 2x. Mais 4, que é 2 ao quadrado. Tem que fazer a fatoração. Podemos eliminar a indeterminação, já que quando a gente fala de limite, o x não é igual a 2, limite não é igualdade, limite é proximidade. Próximo de 2, esse cancelamento aqui é válido. Feito o cancelamento, a gente vai calcular esse limite que não tem mais indeterminação. Para economizar nosso tempo, a gente vai só substituir os valores. Sem indeterminação e com a substituição direta. Onde tem x é 2 sobre 2 mais 2. Quanto é 2 ao quadrado? Quanto é 2 vezes 2? Quanto é 2 ao quadrado? Quanto é 2 mais 2? Quanto é 4 mais 4 mais 4? 12 dividido por 4. 3. Calculei o limite de f de x quando x tende a 2. Todo mundo entendeu por que eu não usei limites laterais aqui? Professor, como é que o senhor ensina que o passo 2 envolve limites laterais e você não faz limites laterais? Você me ensinou errado,
Você quer confundir a minha cabeça? Você quer atrapalhar o meu aprendizado e fazer com que eu me ferre na prova? Vocês estão tentando descobrir coisas demais. Não, não é isso. A necessidade do limite lateral é para você ficar atento quando você tem casos como esse. Isso aqui é que você não pode perder. A definição mesmo de continuidade envolve o cálculo do limite. Tem que ter esse feeling, tem que ter essa percepção de que, poxa, nas laterais vai ter o mesmo comportamento. Tanto para x menor do que 2 como para x maior do que 2, a função tem a mesma expressão. Eu não vou fazer a conta duas vezes. Sou nem abestado. Estão entendendo esse raciocínio? Se a função tem o mesmo comportamento dos dois lados, você vai fazer com uma conta só. Agora, quando a função tem comportamentos diferentes nos laterais do ponto, você vai separar pelos limites laterais. Aqui nem era uma função definida por partes, mas era uma modular. Essa daqui é que você fica atento, porque ela tem esse mesmo princípio de analisar os limites laterais sem nem mostrar. Você tem que ficar atento pela definição do módulo. Ok? Mas essa aqui não precisou, não tem nenhuma grandiosidade nas laterais. Calculei o limite de f de x quando x tende a 2, calculei o f de 2, e agora eu vou comparar esses resultados. Quanto foi o limite de f de x quando x tende a 2? Deu quanto como resultado? 3, não foi? E é o mesmo valor que o f de 2, não é isso? Se aqui fosse qualquer outro número que não fosse 3, a nossa função já não era contínua. Mas como deu exatamente o valor do limite da função no ponto, nós podemos afirmar que f é contínua em x igual a 2. Alguma pergunta aqui? Letra C, para a gente já se livrar dessa parte do cálculo e fazer algumas observações sobre continuidade. Primeira coisinha que eu vou fazer, eu vou investigar quanto é que vale o f do ponto que ele me pede. Qual é o ponto que ele pede? X igual a 1. Quanto vale o f de 1? Quanto vale o f de 1? Quanto vale o f de 1? Alguma pergunta aqui? 2. Precisa eu ir para limites laterais ou não precisa? Eu dei logo esse cara como exemplo. Repara que a função tem um comportamento para x menor do que 1 e a função tem outro comportamento para x maior do que 1. Então, a gente tem que investigar cada um dos comportamentos a um limite lateral. Limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Pela esquerda, a função tem uma expressão associada a ela. Qual é a expressão para valores à esquerda do 1? A esquerda do 1 é menor do que 1. Esse cara aqui em cima, ó. Fica 1 menos x ao quadrado. Essa é a função que eu quero calcular o limite para números à esquerda de 1. Tem alguma indeterminação aí nessa função? Tem alguma indeterminação? Não, não tem indeterminação. Quais são as indeterminações que nós aprendemos? Quociente, não é isso? Tem alguma coisa sobre zero. Nós aprendemos o que? Raiz de número negativo, não foi isso? Nós aprendemos o que mais? Logaritmo, eu só comentei. Mas indeterminação do tipo zero sobre zero, alguma coisa sobre zero, aquelas coisas mais chatas, não tem ali, não tem. Você pode substituir direto. Se você pode substituir direto, por que você não vai fazer? Vamos lá. Fica 1 menos 1 ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? 1. Tão fácil quanto 1 menos 1. Quanto é 1 menos 1? 0. Calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita.
Agora, pela direita, para valores maiores do que 1, a função já tem outro comportamento. É 1 menos o módulo de x. Lembra que o módulo de x é o próprio x quando x for maior do que 0. Aí tu me diz, quem é maior do que 1 é maior do que 0 ou não? Todo mundo que é maior do que 1, que são os que eu estou olhando, vão ser maiores do que 0. Então, o módulo de x para esses valores vai ser o próprio x. Concordam comigo? Então, vai ficar o limite de 1 menos x, quando x tende a 1 pela direita. Novamente, não temos nenhuma indeterminação, não temos nada que nos atrapalhe, a vida está bela, e eu não vou fazer tanto fuar, simplesmente eu vou substituir. 1 menos 1 dá quanto? 0. Aí deixa eu perguntar para vocês, existe o limite de f de x quando x tende a 1? Sim ou não? Existe. Quanto é que vale o limite de f de x quando x tende a 1? Se eu calculei os limites laterais, eles deram o mesmo resultado, esse resultado aqui é o valor do limite. É 0. Porém, ele não é o mesmo valor do que deu o f de 1. Quanto foi que deu o f de 1? 1. Se eles não são iguais, é porque essa função ela não é contínua em x igual a 1. Continuidade é local. F não é contínua em x igual a 1. Professor, é porque assim, quando você estava fazendo logo o limite lateral à esquerda, já deu para ver que deu diferente do f de 1. Precisava fazer o outro, para essa questão não precisava, porque você já está vendo que um limite lateral deu 0. A função definida no ponto é igual a 1, já não tinha como ser contínua. Concordam com isso? Mas na prova de vocês não é assim que eu vou cobrar. Lembra que eu disse que a prova de vocês vai ser de múltipla escolha? E pode ter mais de uma opção correta? Seja a função desse tipo. Marque os itens verdadeiros. Aí um dos itens tem lá. O limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda vale 0. Letra B, o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, você só vai saber se calcular. Quando x tende a 1 pela direita vale 0, vale 1, vale 2, pá. Eu vou botar essas coisinhas aqui para você marcar. Ok? Então você vai fazer tudo de qualquer maneira. Foi uma... Não, deixa eu falar não, porque está gravando, não fica registrado algumas coisas que não devia. Até aqui alguma pergunta? Perguntas? Porque o quê? Diz de novo. Por que eu não peguei limite lateral? Você entende que aqui eu tenho comportamentos diferentes nas laterais do meu ponto? Meu ponto é por causa do módulo? Então, comportamentos diferentes são análises diferentes. Você compreende que aqui eu tenho comportamentos diferentes na lateral do meu ponto? Para x menor do que 1 é uma função, para x maior do que 1 é outra função. Comportamentos diferentes, análises diferentes. Vamos olhar a lateral do número 2. Menor do que 2 vai ter esse comportamento. Maior do que 2 vai ter o mesmo comportamento. Então, nas laterais vai ter o mesmo... É uma conta só para os laterais. Exato. É o símbolo de diferente, né? Não é o símbolo de maior que ou menor que. Maior que ou menor que força a gente a olhar cada um dos lados. Peguei apagador, não? Eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Posso apagar os itens? Quero deixar as definições. Eu quero fazer um momento de diversão, um momento lazer. Eu quero botar alguns gráficos de funções
aqui e fazer algumas perguntas. Observando o gráfico, será que a gente consegue identificar quando uma função é contínua num ponto, quando a função não é contínua num ponto? Oi. Não entendeu qual parte? Isso. Certo. É menor do que 1, mas é bem próximo de 1. É 0,9, 0,99, 0,9999999. Tão próximo de 1 quanto você queira. O que é que você tem que ficar atento? O que é a informação principal quando eu digo que é menor do que 1? A informação principal é porque a função tem comportamentos diferentes. Quando é menor do que 1, ela segue uma expressão. Quando é maior do que 1, ela segue outra expressão. Então, eu tenho que usar a expressão correspondente para cada uma das situações. À esquerda, não é menor do que 1? Menor do que 1 é uma expressão aqui, ó. À direita, é maior do que 1. Maior do que 1 já é outra expressão. Tudo bem? Se eu tivesse uma função assim, por exemplo, ó, minha f de x, ela é igual. Questão de prova que eu botei no semestre passado. Eu boto logo é para voar banda. Eu boto uma questão só para você fazer logo um bocado de coisa. Economizar espaço. Se eu fosse fazer uma questão como essa daqui, eu quero verificar se a função é contínua em x igual a 3. Você entende que eu consigo, nessa expressão malucona aí, encontrar aquela que vai me dar o valor de f de 3? Onde é que eu vou achar o valor de f de 3? Qual expressão dessas? A de baixo. Por que a de baixo? Porque ela vai ter esse comportamento quando x for maior ou igual a 3. Igual a 3, ela segue essa regra. Então, se igual a 3 ela segue essa regra, qual vai ser o valor? Vai ficar 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 ao cubo menos 27. Isso aqui vai dar 0 sobre 0. É uma indeterminação. Além disso, como a gente vai ter uma divisão, a gente vai ter um denominador, esse denominador não pode ser 0. Lembram disso? Na hora de montar o domínio da função. Então, o domínio dessa função f vão ser os valores x pertencentes aos reais, tal que x ao cubo menos 27 é diferente de 0. Significa que o meu domínio é x pertencente aos reais, tal que, se você passar o 27 para o outro lado e tirar a raiz cúbica, x tem que ser diferente de 3. O valor 3 nem está no domínio, nem está no domínio. Se o valor 3 não está no domínio, existe o f de 3? Não existe o f de 3. Como não existe o f de 3, como não existe f de 3, eu já posso bem aqui afirmar que f
não é contínua em x igual a 3. Repare que quando você bate o olho nisso, a primeira coisa que vem na sua cabeça, principalmente se você estuda demais, é querer fatorar. Fatora, fatora, cancela, fatora, cancela, fatora, cancela. Mas aqui eu tenho que verificar a existência da função naquele ponto. E a função não é definida, ela não pertence ao domínio. Como ela não pertence ao domínio, ela não vai ter o valor da função aplicada a esse ponto. Se não tem, não é contínuo. Essa indeterminação aqui, ela vai existir para a gente calcular limite. Mas logo de cara, esse zerinho aqui embaixo ele não pode existir. Zero no denominador faz com que a minha função não esteja definida naquele valor, naquele ponto. Então, eu comecei a minha continha por aqui, vamos supor que eu não tivesse observado antes assim da terminação, eu coloquei como se eu fosse calcular normalmente. Eu sou um aluno, estou fazendo conta, cálculo de valor da função no ponto, e o valor da função no ponto deu isso, 0 sobre 0. Eu aprendi no ensino médio que 0 sobre 0 é uma indeterminação. Aí aqui eu já me assusto. Opa, indeterminação é coisa de limite. E aqui eu não estou calculando limite nenhum. Você não vai eliminar a indeterminação e achar algum valor para esse f de 3. Você não vai. Aí você vai lembrar do outro assunto que a gente estudou, que foi a parte de domínio de uma função. Espera aí, se deu 0 no denominador, esse 0 não pode aparecer aqui não na minha função. Não pode. A minha função só é definida para valores em que o denominador é diferente de 0. Então, na hora que eu escrevo, que eu expresso meu domínio, normalmente a gente simplifica logo fora de escrever a linguagem de conjunto, mas x ao menos 27 ser diferente de 0, significa que o x tem que ser diferente de 3. X não pode ser 3. 3 não pertence ao domínio. Se ele não pertence ao domínio, quer dizer que não existe o f de 3. Então aqui foi uma construção para chegar nesse resultado, para ninguém atropelar a passagem. Esse passo a passo não foi feito à toa. Foi exatamente para você verificar essas coisas. Não sair querer simplificar, cortar e entender a diferença do cálculo de limite para o cálculo do valor da função num ponto. Calcular a função num ponto é uma coisa. Se eu fosse calcular o limite quando x tende a 3, é outra coisa, onde a gente elimina as indeterminações e tudo mais. Deu para perceber a diferença? Tranquilo com esse exemplo? Mais um exemplo agora. Posso apagar aqui? Tranquilo? Todos entenderam isso? Aí vocês fazem essas coisas e me empolgam. Mudei a minha função. E agora? E agora? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Calcular o valor de f de 3, concordam comigo? Quanto é que vale o f de 3 aí? Qual a expressão que eu pego? Quando x é igual a 3, eu tenho uma expressão só para ele, 1 sobre x. Esse aqui vai ser 1 sobre 3. Ok? Tem número agora. Agora temos jogo. Agora tem jogo. Agora tem game. Qual o segundo passo? Limites laterais. Quem vai ser o limite quando x tende a 3 pela direita da minha f de x?
Letícia, consegue perceber que tanto a direita como a esquerda têm dois comportamentos diferentes? Aquilo que tu me perguntou aqui. Agora eu deixei bem claro, eu tenho um comportamento para x igual, eu tenho um comportamento para x maior e um para x menor. Para cada um deles, eu vou precisar do limite lateral. X maior do que 3 são os valores à direita do 3. Então tem uma expressão só para aqueles caras. Qual a expressão para x maior do que 3? Para x à direita do 3? Aqui. A gente vai ter x ao quadrado menos 9 sobre x ao cubo menos 27, quando x tende a 3 pela direita. O pela direita só serviu para isso, para eu identificar qual expressão que eu vou usar. Daqui para frente, nesse exemplo, é como se eu estivesse calculando o limite quando x tende a 3. Ok? Nesse exemplo, cada exemplo é uma análise cautelosa. Pergunte. X maior ou igual a 3. Aqui tem que fazer x tem elevado 3 pela direita e x tem elevado 3. Não, calma. Igualdade você verifica aqui, ó. O valor da função no ponto é aqui. Quando você tem essa quebra em maior que e menor que, aí você vai para os limites laterais. Se não tivesse isso, se fosse só igual ou diferente, é que não precisaria dos laterais. Porque o diferente ele já teria o mesmo comportamento para os dois lados. Inventa corra não. Vai em cima do que eu estou falando. Vocês querem complicar mais do que o que já é complicado, aí vocês se complicam sozinhos. Dá quase para gerar uma música aí. Eu não preciso de ninguém para fazer. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Você não precisa se botar em perigo. Fatora aqui, a gente já viu essa fatoração hoje, não viu? X menos 3 vezes x mais 3. E aí embaixo fica como? X menos 3 vezes x ao quadrado mais 3x. É esse vezes esse no meio. E é tudo positivo aqui, viu? Mais 3 ao quadrado. Com limite, sim. Com limite, a gente elimina as indeterminações. A gente já viu no exemplo anterior que ia dar indeterminado. A gente percebeu que fatorando a gente elimina a indeterminação. Quem vai ser o limite dessa expressão quando x tende a 3 pela direita? Só substituir por 3, né? Fica 3 mais 3 dividido por 3 ao quadrado é 9, mais 3 vezes 3, mais 3 ao quadrado, 9. Quanto é 3 mais 3? 6 sobre 9 mais 9 mais 9, 27. Dá para simplificar? Dá quanto aqui? 2, dá para simplificar por 3, né? 2 sobre 9. Pronto, aqui a gente já poderia falar também que a função não é contínua. Olha, eu calculei o limite lateral à esquerda, ou à direita, desculpa. Calculei o valor da função no ponto. Já deu diferente. Já deu diferente. Tinha que ser tudo igual que eu fosse calcular. Então aqui eu já podia falar que a função não é contínua. Ok? Tranquilos aqui? Próximo exemplo. Outra função, já mudei minha função. Qual o valor da função? Ela é contínua? Qual o valor da função para x igual a 3? 2 sobre 3 vezes 3. Dá quanto isso aqui? 2 sobre 9. Qual vai ser o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita? 2. Opa, deu igual, ó. É contínua, é? É contínua? Posso afirmar que é contínua? Ainda não. Eu tenho que verificar o outro limite lateral. Quem vai ser o limite de f de x
quando x tende a 3 pela esquerda. Vocês estão entendendo que o negócio é bem delicado mesmo? Para ser contínuo, os três têm que ser igual. Bastaria dois dentre eles não serem iguais, que já a gente podia afirmar que não é contínua. Deixei claro que na prova de vocês eu vou fazer vocês fazerem as contas tudinho. Eu dou meu jeito. Ora, não é você que escolhe, não, rapaz, sou eu. Se você quiser escolher, você se forma como professor e vem para cá para frente. Aí você escolhe como é que você cobra. Agora eu sou... Tem que calcular, tá aí, que nem eu tô fazendo, eu tô calculando tudo, é para vocês calcularem tudo. Para ver se o negócio bate, o resultado bate. Limite quando x tende a 3 pela esquerda, Letícia. Agora é outro comportamento, né, Letícia? Qual comportamento que a função vai ter? Ela tem uma outra expressão. Para x menor do que 3, para x à esquerda do 3, ela já vai se comportar como sendo x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 3. Dá para fatorar isso aí? Concordam comigo que vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0? Se você substituir aí por 3, vai dar 0 sobre 0. Diferentemente do cálculo da função, 0 sobre 0 no limite, a gente pode eliminar a indeterminação. São coisas diferentes. Aqui eu posso eliminar, aqui eu pude eliminar, porque eu estou trabalhando com o cálculo de limites. Fatorem para mim. Preciso das raízes, não é isso? Dois números que a soma dá 5 e o produto dá 6. 2 e 3, então fica x menos 2 vezes x menos 3 sobre x menos 3. Cancelo x menos 3 com x menos 3. Fica só o 2x menos 2. Quando x tende a 3, fica 3 menos 2. Quanto é 3 menos 2? 1. Um limite lateral deu 1. O outro limite lateral deu 2 sobre 9. O que é que a gente pode afirmar como o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda foi diferente do limite de f de x quando x tende a 3 pela direita. Significa, então, não existe limite de f de x quando x tende a 3. Se esse cara não existe, logo, f de x não é contínua em x igual a 3. Alguma pergunta aqui? Tranquilos com continuidade? Muito bom. Como é o gráfico dessa função? X ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 3 para x antes do 3. Para x antes do 3. Quando x tende a 3, pela esquerda, isso vai para 1. Quando x for... Quando y for 7, né? 2. Dois sobre 9, 2 sobre 9.
x ao quadrado menos 9 é o x mais 3. Eita, o gráfico disso aí é pedreira. Sei não, ó. Sei não, o de cima ficou mais fácil para mim, o outro eu preciso de mais ferramentas. Bota no GeoGebra aí para mim, por favor. Bota no GeoGebra o gráfico desse cara. Vamos entender um pouquinho o que é que está acontecendo no gráfico. Eu quero fazer algumas análises gráficas agora. Aquele primeiro ali foi contínuo, foi? Eu apaguei ali a resposta. Foi contínuo? Foi não, né? Pelas laterais deu 0. 1 menos x ao quadrado. X ao quadrado pela esquerda. Faz o gráfico dessa aí que eu vou fazer da letra C. X ao quadrado sobe 1 unidade. Tá. Oi. Só dessa parte aqui, ó. Só do meio, só do meio, só do meio, só do meio. O primeiro eu já fiz. Outro é 1 menos módulo de x. Foi o limite quando x tende a 1, né? É x tendendo a 1. Esse aqui é o da C. Quando x tende a 1, é aqui, então. Vamos lá? Conseguiu fazer? O que foi? Tá. Oi. Esse aqui? Não, eu quero só esse cara. É porque eu só quero a parte depois do 3. É porque só me interessa depois do 3. Antes do 3 não me interessa, não. A gente vai ver isso lá na frente. Limite quando x tende a é aqui. Obrigado. Depois do 3 ele vai tipo descendo rente ao eixo x. Limite quando x vai para o infinito. Vai para 0. É, isso mesmo. Morreu. Concavidade para cima. Vamos lá. É porque o que tu viu foi um dia anterior, não foi não? Ó? Pois é, eu não quero antes do 3 não, só depois do 3. Bota aí x maior do que 3 que aparece. Só o pedacinho que eu quero. Vamos lá, olhem aqui para esses gráficos. Olhem para esses dois gráficos, por favor. As duas funções que nós fizemos em que f não é contínuo. No primeiro gráfico, representando esse exemplo maluco que eu tirei da minha cabeça, que a gente trabalhou com ele 3 vezes, é um exemplo maluco, mas foi um exemplo denso, tinha muita informação, concordam comigo? Na primeira solução que a gente foi atrás dele, a primeira versão desse exemplo, a gente tinha que o f de 3 seria dado por essa expressão, onde o 3 não é definido. Nem podia ter botado aquele negócio, nem pertencia o 3 ao domínio. Não é isso? Então, ali foi quase um erro de escrita fazer daquela forma. Ou como se fosse algo para que vocês tivessem investigado e falado para mim. Opa! Esse 3 aí nessa expressão não dá certo, não. Porque o 3 não pertence ao domínio nessa situação aí que você está me pedindo. Mudamos a função, colocamos um valor próprio para o 3. Pronto. Agora f de 3 vai existir. Calculamos os limites laterais. No primeiro exemplo, o limite lateral deu diferente.
Já no outro deu igual. Foi esse o último exemplo. Quando o limite lateral deu igual, o que é que acontece? Eu tenho um comportamento da minha função à esquerda do 3. O comportamento à esquerda do 3 é dado pela reta x menos 2. Porque sem ser 3, eu posso fazer esse cancelamento aqui, sem problema nenhum. Então, antes do 3, é como se eu estivesse trabalhando com a reta x menos 2. É uma reta crescente, que quando x for 3, ela se aproxima de 1. Se aproxima de 1, mas não pode ser 1. A função não está definida com esse comportamento exatamente no 3. Está dando para entender isso? Pelo limite lateral, eu sei que eu estou me aproximando do número 1. Mas não pode ser exatamente 1. Quando o x for exatamente 3, a minha função assume 2 sobre 9, 2 nonos. É aqui, ó. Pergunte. Esse x que você está sendo vai ser Cá. Em cima é aqui. Então, o limite lateral à esquerda foi esse comportamento aqui. Ok? Então, à medida que eu vou me aproximando do número 3 pela esquerda, eu estou me aproximando por essa reta, ó. A minha função tem o comportamento dessa reta. Até chegar pertinho do 3 no x, vai chegar pertinho do 1 no y. Mas não pode ser 1 no y. Não pode. Quando o x for exatamente 3, qual o valor do y associado a ele? 2 sobre 9. Então, igualdade seria aqui, ó. No y igual a 2 sobre 9. Tudo bem? E nós vimos que deu o mesmo valor do limite à direita. Quer dizer que o gráfico já começa encostando nesse ponto. Se não fosse o 2 sobre 9, se fosse 1/3, eu teria o ponto associado ao f de x em um canto e o início do meu gráfico em outro. O início da parte direita do gráfico. Porque seriam valores diferentes. Mas como foram valores iguais, é como se tivesse, a partir do ponto já começa a construir o gráfico. Deu para entender isso? Tranquilo? E aí ele vai construir o gráfico. Esse gráfico foi construído com a ajuda de ferramenta computacional, a gente não trabalhou ainda com isso. Um dia a gente vai aprender, certo? Até lá foi só para a gente ter uma noção do que é que aconteceu. Repare aqui no segundo gráfico, esse aqui é referente à função da letra C. A minha função antes do ponto x igual a 1, ela parece uma parábola, ela tem um comportamento de uma parábola. Esse aqui eu conheço, esse aqui eu aprendi a fazer. Parábola com concavidade para baixo. O vértice dela é lá no 1, y igual a 1, x 0. Então, concavidade para baixo, vai até o número 1, depois desce a parábola. Quando vai chegar no x igual a 1, x igual a 1, x igual a 1, x igual a 1, a minha função vale 1. A minha função vale 1. Mas o limite, quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, a gente calculou aqui, dava 0. Então, a minha parábola vem se aproximando do y igual a 0. Quando vai chegar no y igual a 0, x1, bolinha aberta. Esse ponto aqui não está aqui. O ponto vai aparecer lá em cima. No x1, y1. E depois, quando eu calculei o limite lateral à direita, também foi a partir do 1, ó. Ou a partir do 0, o y0. A partir do 0. x1, y0. E eu começo com a função modular. Essa função modular tem o comportamento da função linear, a função afim, 1 menos x. 1 menos x. É uma reta com decrescente. Retinha decrescente. Então, ela tem uma carinha de parábola, chegou aqui no x igual a 1, buraco, depois ela vira uma reta. E ela vai ser preenchida lá em cima, no 1. Ok? Característica de funções contínuas. O gráfico de uma função contínua, você consegue construir sem tirar o lápis do papel. Se você teve que tirar o lápis do papel em algum momento, porque tem uma bolinha, tem um buraquinho, termina num canto, começa em outro, então a função não é contínua. Funções contínuas, você consegue construir o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Ela vem, independente do comportamento dela, você consegue desenhar ela sem tirar o lápis, sem ter nenhuma quebra.
Para cada ponto que você olhar, o limite lateral à esquerda vai ser o mesmo limite lateral à direita, que é o valor da função no ponto. Ok? Para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai fazer mais alguns exercícios, mas deixa eu falar algumas coisas importantes. Não vou escrever, não. Preguiça. Está gravado para vocês verem o vídeo. Certo, pessoal? Vamos lá. Continuidade é uma característica local. Guardem isso. Então, uma função ela é contínua em um ponto. Beleza? Se uma função for contínua em todo o intervalo, vamos dizer que o intervalo AB, então em um conjunto, F vai ser contínua o que quer dizer que uma função é contínua em um conjunto? Uma função é contínua em um conjunto A se ela for contínua para todos os pontos desse conjunto. Então, eu tenho um conjunto. Normalmente, a gente trabalha com intervalos na reta. Então, eu tenho um intervalo na reta e eu quero analisar se a minha função vai ser contínua nesse intervalo. Para ela ser contínua no intervalo, ela tem que ser contínua em todos os pontos do intervalo. Beleza? Quando eu falo de intervalo na reta, eu estou falando de infinitos pontos. Checar essa continuidade não é algo tão simples. Não é algo simples. Mas o correto é checar a continuidade em todos os pontos do intervalo. Outra expressão que aparece. F é contínua. Eu vou mostrar para vocês uma função que ela é contínua. O que é que significa dizer que uma função é contínua? Pronto, eu falei só isso. F é contínua. Subtendido, escondido nessa frase, eu quero dizer que F é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, quando eu falar que F é contínua, fica subtendido, fica escondido, que a função F vai ser contínua em todos os pontos do seu domínio. Continuidade é uma característica local. Por abuso de fala, por abuso de notação, para a gente não ficar falando ponto a ponto, a gente diz, essa F aí é contínua. Existem funções que já foram estudadas, que a continuidade dela a gente já usa, que ela é contínua, só escreve e vida que segue. Não precisa checar mais a continuidade de algumas funções. Quais são elas? Essa eu vou escrever, que é para vocês depois não me cobrarem, falarem que eu não expliquei. Funções polinomiais, por exemplo. Deixa eu grafar aqui, o gráfico está bonitinho. Funções já contínuas que você pode usar na sua informação, na sua prova. Quando eu perguntar para vocês, você só diz que é e vida que segue. Não quebra mais a cabeça. Funções contínuas. Função afim. Função quadrática. Qualquer função polinomial, vou logo generalizar. Toda função polinomial é contínua. Eu falei isso uma vez numa turma. Não me lembro se a turma passada, não. A turma passada, não. Eu falei isso na turma e disse o seguinte, olha, vou falar para vocês também. Vai ficar para vocês de brinde isso. Toda função polinomial ela é contínua. Toda função polinomial é contínua. Que é uma função polinomial? Ela é dessa forma. Aí eu disse para a minha turma o seguinte, olha, eu vou botar na prova uma questão, isso foi alguns anos atrás. Eu vou botar na prova uma função polinomial muito feia, muito feiosa. E você vai responder, e eu vou perguntar, verifique se essa função é contínua. Eu não digo nem qual ponto, eu digo, veja, me informe se ela é uma função contínua. Item A, botava duas. Item A, eu botava uma função feia, f de x igual a x elevado a 9 sobre 14 menos x elevado a 8 sobre 25 mais raiz quadrada de 3 vezes x elevado a 7 mais π vezes x elevado a 6
Eu enchi de símbolos matemáticos malucos com raiz, fração, e números irracionais, tudo conhecido, tudo, e de grau 9, grau 10, ficou uma questão enorme assim na folha. E era uma questão que você não precisava de cálculo nenhum, porque ela seguia toda a estrutura de uma função polinomial. É um número real, vezes o x, que é a nossa variável, elevado a um expoente natural. Todas somas e diferenças desses caras. Então, ela era uma função polinomial enorme, feia, não importa. Se é polinomial, toda função polinomial é contínua em todos os pontos do seu domínio. Só tinha que escrever isso. Um ponto para escrever isso. Não tinha cálculo nenhum para fazer, não tinha análise nenhuma para fazer. Para lembrar que uma polinomial ela é contínua em todos os pontos do domínio. Isso aqui a gente já usa. Isso aqui ninguém vai fazer conta mais para mostrar que isso aqui é e pronto. Não. Beleza? Não é difícil mostrar isso. Mas eu não vou mostrar mais não. Estou velho, cansado, quem quiser ver no livro. A ideia é você começar com monômios. Já estou começando. Ó. Você vai para a identidade, depois multiplica por uma constante. Soma de funções contínuas é contínua. Então, se eu botar aqui uma outra função contínua, função seno de x, ela é contínua. Função cosseno de x, ela é contínua. Função exponencial, a elevado a x com a maior do que 0. Ela é contínua. Ok? Então, aqui são os exemplos mais usados de funções contínuas. São apenas essas? Não. Mas quando eu digo funções contínuas, são funções que são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Beleza? Outra propriedade, somas de funções contínuas é contínua, produto de funções contínuas é contínua, quociente de funções contínuas é contínua se o denominador não for 0. Composição de funções contínuas é contínua. São propriedades fortes, são propriedades demonstráveis a nível de cálculo mais delicado, a nível de análise matemática. Vale a pena essa demonstração para quem busca uma formação mais completa, mais científica. Para nível de cálculo, basta saber que dá certo e vive feliz. Se F é com propriedades, F é contínua, F e G são contínuas, F mais G é contínua, vamos falar pontualmente, se F e G são contínuas em P, em X igual a P. F e G são contínuas em X igual a P. F vezes G é contínuo em X igual a P. Vocês entendem esses tracinhos aqui? Sim? Posso brincar com isso aqui para escrever menos? Tanto a soma como a diferença de funções contínuas é contínua em P. O produto de funções contínuas é contínuo. E saiu. É porque tá acabando o tempo, Então. Só tem mais 2 minutos de câmera, eu vou continuar minha aula, tô nem aí, viu? O armazenamento aí tá acabando, aí já não é meu departamento. Para você assistir a aula completa, vem no sábado para cá você também.
Só a versão premium, né? Se inscreva no canal. Não, não é para inscrever, não. Não tem isso, não. É porque acabou o armazenamento mesmo. Ninguém paga por essa aula, não. A gente vai. Se quiser fazer uma doação para a gente comprar mais armazenamento, eu estou aceitando. Um cartão de memória de 256 GB, porque o meu é 128 já está cheio. 256 é 128 já está cheio. Vamos lá. Voltando para cá. A função polinomial é contínua em todos os pontos. Função exponencial, se fosse só 5 elevado a x, ela é contínua. Mas aqui eu tenho 5 elevado a um polinômio. É uma composição de funções. Mas não tem problema. Composição de funções contínua continua contínua. 5 elevado a um polinômio continua. Cosseno também é contínua. Cosseno de uma função que é contínua é contínua. Então, quando eu misturar essas funções aqui, composições de função, soma de função mais aceno de x ao quadrado menos e elevado a menos x ao cubo mais x ao quadrado menos x. Eu tenho uma diferença de exponenciais, cada expoente é um polinômio. Diferença de função contínua é contínua. Exponencial é contínua. Polinômio é contínua. Seno de uma coisa toda contínua é contínua. Está dando para entender isso? Então aqui eu posso misturar essas funções contínuas, elas vão continuar sendo contínuas. Qual é o cuidado que você tem que ter quando eu vou falar de funções contínuas? Qual é a pergunta difícil que eu posso fazer para você? Verifique em quais pontos... Verifique